hoje, no nosso programa Educar para Transformar, nós vamos continuar a nossa conversa aqui com o Francisco de Assis Garcia, que é o idealizador aqui da nossa TV Humana. Estávamos num papo incrível e ele contando pra gente um pouquinho dos passos, da trajetória, que aliás é uma trajetória cheia de altos e baixos, coisas que te trazem significado até os dias de hoje, né? De tudo que você passou, né, Francisco? Exatamente. Continua aí a sua história. Então quando eu estava te falando lá do meu primeiro emprego, então eu passei por muitas dificuldades lá, que para qualquer outra pessoa seria assim, então eu vou ser vingativo. Sim. Mas eu usei isso daí como uma motivação para justamente provar que o mundo é diferente do que aquele pateta, que era meu chefe, né, que já deve ter morrido faz tempo, porque ele já era bem mais velho que eu, falou aquela barbaridade para mim. Bom, o que aconteceu? Então, para encurtar, eu saí daquele emprego, e aí eu peguei e falei, eu vou conseguir trabalhar onde eu quero agora, que é a área de projetos. Batalhei muito, mandei muito currículo, li muito jornal, que na época era assim que a gente procurava emprego, até que um determinado dia lá tive uma resposta por telegrama. Para quem não sabe, telegrama era o e-mail de antigamente, né? Então eu recebi lá um telegrama, olha, convidamos você para uma entrevista. Falei, que legal, né? Vou até a entrevista. A entrevista era no fim do mundo. Nossa. Fim do mundo é brincadeira, né? Fim do mundo para onde eu morava. Então ficava divisa com Taboão da Serra. Nossa. Então para chegar até esse local aí, eu tinha que pegar um ônibus até o centro da cidade, na estação do trem de Santo André. Pegava um trem até a Estação da Luz. Da Estação da Luz pegava um ônibus que atravessava Ipiranga, atravessava Rebouças, Consolação e tudo mais. Pegava Francisco Morato, com a avenida que tem lá, e lá no fim. Bom, tudo bem, fui. Fui entrevistado pela pessoa lá, um gerente da área. Aí era para trabalhar no que eu queria, projetos de eletrônica. Ai, que legal. Aí falei, pô, que legal. Só que daí eu fui um completo bobão. Por que bobão? Porque eu não sabia direito o que é isso. Eu sabia o que eu tinha visto lá na Brosol, lá, que era os caras fazendo projeto lá de carburador e tal, mas eu não sabia o que era projeto eletrônico ao pé da letra. E por que eu fui bobão? Porque nessa empresa eu aprendi a fazer uma coisa que eu achava que todo mundo que trabalhava com eletrônica sabia. Só que depois de um pouco tempo, aliás, muito e pouco tempo ao mesmo tempo, eu descobri que eu era um dos únicos técnicos do Brasil que sabia fazer aquilo que eu aprendi naquela empresa. Meu Deus. O que nós fazíamos? Nós fazíamos uma coisa chamada engenharia reversa. Nós pegávamos um equipamento eletrônico, ao pé da letra, um computador, nós entendíamos ele sem documentação nenhuma, nós melhorávamos ele e fazíamos outro igual. Olha, caramba. Então, isso daí também tem um nome feio, pirataria de tecnologia. Só que não é bem assim. Então as pessoas precisam entender um pouco dessa questão aí. Existem equipamentos eletrônicos patenteados. Então se você copiar um patenteado, isso é uma pirataria. Certo. Então, naquela época, o que era patenteado? Os Apples. Que depois virou Macintosh, que hoje virou aí iPhone e tudo mais. Então isso daí era patenteado. Os que são PCs nunca foram patenteados. Não existe dono da tecnologia PC. Então, por isso que você vê aí diversos fabricantes fazendo PC. Um aí que se consolidou foi o Dell. Naquela época que eu comecei a trabalhar, ele era uma empresinha pequena. Então ele podia ser copiado. E aí é uma história também, que se um dia alguém quiser conversar comigo, é longa para falar por que o PC podia ser copiado. Mas enfim, então nós copiávamos equipamentos eletrônicos aqui no Brasil. Eu era um dos poucos que sabia fazer isso, porque essa empresa era uma empresa especializada em fazer isso. E aí eu tinha um dilema aí nessa empresa. Qual era o dilema? Eu sabia fazer um computador, ao pé da letra, pegar ele do zero lá, coisas que vocês nem conseguem imaginar o que tem lá dentro, né? Como é que funciona. Só que eu não sabia usar um computador. Então, de novo, é aquela questão de antagonismos na minha vida. Sim. Não sabia usar um computador, sabia copiar ele, fazia funcionar, mas não sabia como usar um computador. Aí um dia eu cheguei lá pro meu chefe lá, que é o oposto daquele monstro lá do primeiro emprego. Esse cara é vamos dizer assim,
foi um que fez eu mudar o conceito, porque até então, para mim, chefe, todos eram monstros. Aí, esse daí não, esse daí já era líder. Ah, que legal. Então eu cheguei para ele um dia assim e falei, cara, eu queria aprender a mexer no computador. Será que eu posso ficar depois do horário aprendendo? Ele pegou e falou, os livros estão ali, os computadores estão ali, ó. A única coisa é o seguinte, você não vai ganhar como hora extra, né? Eu vou avisar lá o porteiro lá que você vai sair depois do horário, mas daí você vai lá, bate o cartão no teu horário, fica aqui aprendendo e acabou. Falei, fechou. Nossa, é o que eu quero. Oportunidade. Aí eu peguei lá, todo dia lá, pegava livro lá, ficava estudando lá, programar e tal. Aprendi tudo na raça, sozinho. Bom, e aí junto com esse conhecimento aí de aprender a usar o computador, juntando com projetos, eu era um técnico fora da curva. Aí nós tivemos um problema nessa empresa. Tanto o meu chefe, nós tínhamos lá uma equipe pequena, nós éramos 5 técnicos, mais uns 5 analistas de software, que era o nome que tinha naquela época, não era de sistema, era de software. E todo mundo resolveu sair da empresa. Teve um problema na empresa mesmo. Aí eu falei, tá bom, então vou mandar currículo também. Daí mandei. Mandei exatamente 5 currículos. Quantas empresas me chamaram? As 5? As 5. Ai, que bom. Aí eu tive a minha primeira experiência do quê? De não eu ser escolhido, eu escolher onde trabalhar. Verdade. Olha, mudou, as coisas começaram a mudar. Sim, e daí nessa empresa aí eu também ganhava um salário modesto, não era exatamente o que um técnico ganhava, porque como eu não tinha tido um estágio de técnico, então esse chefe me deu a oportunidade assim, falou, eu te coloco aqui como um auxiliar técnico para você aprender. Aí se você aprender aí determinado tempo, eu te promovo. E foi um dos motivos lá que ele ficou bronqueado, porque ele não conseguiu me promover por uma questão política lá da empresa, e daí ele resolveu sair. Então nessa empresa eu fiquei 9 meses, foi quase uma gestação. Aí nessas 5 empresas que me chamaram, eu comecei a olhar, daí uma lá, fui lá, conversei, lugar legal pra caramba, mais longe pra caramba. Falei, pior do que onde eu tô. Daí outro mais longe ainda, daí outro lá tava atrasado, tanto que eu cheguei pro cara e falei, cara, você tá fazendo tudo errado, eu falei isso pro dono da empresa. Você não perde tempo fazendo isso aí que você não vai para lugar nenhum. Só que tem um detalhe, eu tinha 20 anos. Nossa, você era muito novo. Aí o que aconteceu? Eu escolhi uma empresa pequena, só que eu vi muito mais potencial nela. Ficava em Pinheiros. Longe. Tá, só que aí, qual foi a grande coisa que aconteceu nessa empresa? 2, que aí foi realmente a mudança de paradigma na minha vida. Nossa. Eu tive 800% de aumento da empresa anterior para essa. Nossa. Porque o cara me queria tanto que ele me ofereceu um salário que nenhum outro também me ofereceu. Nossa. Ele falou, você é o cara que eu quero, porque eu tenho um produto lá que eu estou trazendo dos Estados Unidos, não acho um que consegue fazer o que você faz. Falei, tô dentro. E aí eu entrei nessa empresa para ser chefe da área de projeto, com 20 anos. Meu Deus, que novinho. Então eu que tive que montar a área de projetos, eu que tive que contratar outras pessoas para trabalhar lá, eu que fui fazendo o projeto. E nessa empresa aconteceu uma coisa muito curiosa. Era assim, nós estamos falando aí antes da internet, tá? Para quem está ouvindo aí. Estou falando de 1987. Então, tudo era por telefone. Nossa. E eu tinha que falar com muitos fornecedores. Então eu tinha que falar com fornecedor de chip, fornecedor de memória, fornecedor de placa, fornecedor de fonte, E os caras achavam que eu era um cara mais velho. Aí quando eles chegavam para me visitar lá na empresa, eu sempre andei desse jeito aqui, jeans, camiseta, tênis e tal. Eles chegavam lá, por favor, nós viemos falar com o senhor Francisco. Eu falei, um momento que eu vou chamá-lo. E assim, um momento que eu vou chamá-lo. Daí eu ia lá assim, daí a pouco eu voltava. Pois não, eu sou Francisco. Daí eles ficavam assim, estupefatos. Porque falavam, nossa, mas você é Francisco? Eu falei, um garoto. Eu falava, pois é, sou eu. Porque na hora que a gente começava a conversar, aí dominava, né? Pô, o cara sabe o que tá falando e tal, né? Então aí era uma coisa curiosa. Bom, fiquei nessa empresa um tempo, daí mudei para uma outra, fazendo a mesma coisa. Aí mudei também, porque era assim, naquela época lá eu era também meio inconsequente, porque como eu era, vamos dizer assim, desejado pelo mercado, Sim. então se eu me enchia o saco eu ia embora. Lógico, sim.
Valorizar. Aí chegou uma época lá que esse meu chefe, ex-chefe dessa empresa aí, que foi o que mudou meu paradigma aí com relação a chefias e tudo mais, ele foi trabalhar numa empresa chamada Centro de Pesquisa da Telebrás. Olha. Chamava CNPq, Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Telebrás, em Campinas. Aí ele foi lá trabalhar e tal, ele falou, pô, tá precisando de alguém aqui igual você não quer vir aqui ver um dia? Eu falei, tá bom, vou mandar meu currículo aí, se o cara me chamar, eu vou. Aí eu mandei o currículo para ele entregou lá para um chefe lá no departamento e fui. Então aí é mais uma coisa para você que está vendo. Você que fala que o Brasil não tem tecnologia, etc., você não sabe o que está falando. Olha só. Eu vivi isso daí. Então, nesse período aí que eu trabalhei nessas empresas aí de fazer engenharia reversa, nossa tecnologia era igual ou superior a muitas do mundo. Nossa. Nós tínhamos uma empresa em indústria eletrônica forte aqui no Brasil. Isso aí acabou em 1990 por uma inconsequência de um governo chamado Collor. Uhum. Mas nós tínhamos tudo para ser independentes do ponto de vista de tecnologia. E aí eu fui trabalhar nessa Telebrás, em Campinas. Num primeiro momento a ideia era ir e voltar todo dia, até que daí eu achasse um lugar para ficar lá a semana inteira e voltar. Mas acabei não conseguindo isso, porque era muito caro viver em Campinas. Nossa. Então, apesar de eu ter um salário bom lá, nós estávamos numa época de hiperinflação, e Campinas era muito mais cara que São Paulo na época, e fazia com que eu não conseguisse morar lá. Então, eu fazia uma loucura naquela época. Uma loucura. Eu ia e voltava todo dia. Então, eu saía de casa 4h30 da manhã para entrar 7h30 da manhã lá. Pegava 5 transportes para chegar lá. Ia e voltava. Só que não me arrependo nem um pouco. Porque eu trabalhei no melhor lugar da minha vida. Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Telebrás. É a NASA do Brasil. Que legal. E em todos os sentidos. Que sentidos? Tecnologia, ambiente, pessoas. Olha. Então, quando eu falo isso com muita propriedade, quem fala, Brasil não tem nada. Você não sabe o que você está falando. O Centro de Pesquisa e Tecnologia da Telebrás era a NASA mesmo, ao pé da letra. E todas as pessoas que estavam lá, só tinha gênio lá. Então todos se entendiam porque era... O cara sabia, se o cara tá lá dentro, porque o cara é bom. Puxa vida. O cara não é meia boca, o cara é bom no que faz. Então eu era bom no quê? Eu fazia projeto de placas eletrônicas. Aquela verdinha que você tem no computador. Então é isso que eu fazia. Então eu era bom naquilo. Daí o outro que estava do meu lado era bom lá em chip, bom em fonte, bom em programar. O cara era bom. E eu caí lá num projeto que mudou milhões de vidas, que você vai saber agora, que é o telefone público por cartão. Você entrou nesse projeto? Eu que fiz esse projeto. Não acredito. Jura? Junto com essa equipe. Eu usava tanto cartão, tanto. Eu tinha bolos e mais bolos. Meu Deus do céu, você que fez. E eu que fiz o primeiro protótipo desse telefone. Meu Deus do céu, gente. Milhões de pessoas usaram depois. Muitas. Nossa, mas que orgulho, que legal. E aí, esse projeto, inclusive, eu tenho muito orgulho de falar dele, porque a tecnologia é 100% nacional, nós não copiamos nada. Era inédito no planeta, tanto que outros países vieram aqui para entender o que nós fazíamos, porque o que acontece? Outros países tinham telefones com tecnologias similares, mas eles precisavam que o telefone fosse ligado na tomada. O nosso não, era o próprio sinal que alimentava ele. E o cartão também era um projeto 100% nacional, que era um pessoal de química. Então, na nossa equipe lá tinham engenheiros, tinham técnicos, que era o meu caso, tinham pessoal de software e tinham químicos também. Olha. Então, eu tinha uma amiga lá, química, na época lá, que trabalhava lá na equipe, que ela era responsável por fazer os protótipos desse cartão. Que era uma tecnologia avançadíssima, não tinha em lugar nenhum no mundo. Foi feito aqui, patenteado aqui. Que barato. E o que tinha de legal nesse ambiente aí? É que ele ficava do lado da Unicamp. Nossa. Justamente para ver transferência de tecnologia entre os dois. Então tinha... O nosso contra-regra aqui está mostrando um cartão aqui. Para quem não sabe, é disso aqui que eu estou falando. Vou aproximar aqui, peraí. Mostra lá. Olha só, gente. Esse é um exemplo, porque tinham vários modelos. Não, eram capas diferentes. Eu usava muito telefone público
Então, eu vou até explicar como é que é isso daqui. Bacana. Isso aqui é o seguinte, você não consegue ver, mas ele tem várias espiras aqui dentro. Espirais. Sim, sim. Cada espiral é um crédito. Um crédito. Então, esse crédito aqui, ele é queimado, vamos falar assim, por um campo magnético. Então, foi isso que foi criado aqui no Brasil. Nossa, um grupo que você, mais, quer dizer, pessoas de áreas diferentes para poder... Quanta tecnologia e conhecimento envolvido. Isso nós estamos falando de 1988. Para vocês. Olha só, temos mais modelos. Meu Deus, nossa, que orgulho, meu Deus do céu. E, inclusive, nesse laboratório onde o pessoal projetou isso daí, era um laboratório que tinha uma parte subterrânea de alguns andares, onde nós tínhamos coisas assim que só tipo a NASA e mais alguns outros tinham equipamentos. Inclusive, naquela época, para as pessoas de cabelo branco devem se lembrar que o Mengele foi encontrado aqui no Brasil. Sim. E daí os ossos foram analisados na Unicamp, não é isso que falaram? Mentira, foi na Telebrás, que lá era o único lugar que tinha laboratório. Brincadeira, meu Deus do céu. Nesse laboratório que a minha amiga trabalhava lá na época. Que lugar avançadíssimo. Era avançadíssimo. E você fez parte, né? Fiz. Trabalhou lá num lugar e quanto que você carrega, né, dos conhecimentos que você adquiriu e até de trabalho, né? De trabalho em grupo, por quê? Então, e eu tinha nessa época, eu tinha 23 anos. Nossa. Eu não tinha faculdade ainda. Eu tinha objetivo nessa empreitada de, se fosse possível morar em Campinas, de entrar na Unicamp. Mas daí acabou não dando certo. Do meu lado lá tinha um outro departamento lá que eles tinham um outro projeto, que era o Bina. Então, para quem não sabe o que é o Bina, era um aparelhinho antigamente que você ligava no telefone e você via quem estava ligando para você. Então, isso daí também foi projetado lá. Um amigo meu que tinha a mesma idade que eu, só tinha um pouco de formação a mais, porque ele conseguiu, tinha outro passado, vamos falar assim, né? Ele tinha 23 anos, ele era formado na AFA, Academia da Força Aérea, e formado no ITA. Caramba, então... Ele foi para a Bélgica naquela época lá para projetar os chips que usava no Bina. Meu Deus! E o tratamento dele comigo é a mesma coisa, nós éramos amigos lá, andava junto lá, contava piada junto. Duas mentes inquietas, né? Então, e todo mundo lá era desse jeito. Então era fantástico, era o melhor lugar que eu trabalhei na vida. Que legal! Aí você vai falar, mas por que você saiu de lá? Justamente por isso, porque eu não consegui ver uma forma de mudar para Campinas, eu comecei, óbvio, cansado de ficar indo e voltando todo dia. Sim. Então, quanto tempo eu trabalhei lá? 4 meses. Não mais que isso. Tanta história construída em 4 meses. Nossa, meu Deus do céu, por isso que eu falo, não é a quantidade, é a qualidade, né? Pois bem, aí eu peguei, estava cansado, aí de novo eu joguei meu currículo no mercado e fui chamado por uma empresa. Eu não fui nem outra, eu já fui direto nessa daí, porque eu já gostei logo de cara. Era uma empresa de engenharia de segurança eletrônica, ficava ali na Vila Olímpia, para quem conhece hoje, cheio de escritórios e tal, mas nos anos 80 a Vila Olímpia era outra coisa. A Vila Olímpia era o nosso Vale do Silício. Então era cheio de empresas de eletrônica. E empresas fábricas mesmo. Nossa. E aí eu fui contratado por uma empresa lá para trabalhar num projeto, onde acabou não dando certo esse projeto, eu entrei em outro, da própria empresa, que também mexeu com milhões de vidas. Que foi a primeira automatização do SEDEX. Primeira automatização do SEDEX. Então eu fui o responsável por fazer o primeiro protótipo da primeira caixa que colocava lá o código de barras no SEDEX no Brasil. Meu Deus do céu. Gente, é muita coisa para uma pessoa só. Meu Deus, Francisco. Bom, aí nessa empresa aí eu fiquei pouco tempo também, porque daí tive alguns problemas políticos lá. Também é uma novela, se for contar tudo lá. Mas aconteceu um fato que esse eu gostaria de contar, que eu tenho muito orgulho de falar isso. Eu conheci uma pessoa lá, um garoto. E daí, por que esse é um ponto importante? Porque foi alguém que eu estendi a mão. Então esse garoto é o seguinte, eu tinha 23 anos, ele tinha 18. Daí um dia eu tô lá trabalhando lá, daí colocam o cara para operar o CAD, que era uma coisa extremamente avançada para a época. Então, como eu falei, eu era especialista em projetar placas. Então isso daí não era do ar que a gente fazia, a gente usava um CAD. CAD é um software, naquela época lá era caríssimo, nós tínhamos lá um software que custava $35 mil o módulo, e nós tínhamos 4 módulos. Então nesse CAD aí, pegaram e colocaram esse garoto para trabalhar.
Eu olhei pra cara dele assim, eu vi ele desesperado, olhando pro computador e tal. Aí cheguei pra ele uma hora que ele tava sozinho lá, que a gente tava sozinho na sala, que tinham saído os outros lá. Falei assim, cara, o que tá acontecendo? Por que você tá com esse desespero? Pô, meu, tô desesperado aqui porque eu não sei usar computador, eu não entendo nada de eletrônica e não sei ler inglês. E é tudo em inglês o software. Falei, mas por que colocaram você aí então? Ah, resolveram me dar uma chance porque eu trabalhei bem lá na minha área. Falei, o que você faz? Eu faço desenho mecânico. Falei, mas desenho mecânico com isso daí tem nada a ver. Então, eu tô desesperado, o que eu faço? Aí peguei e falei, ó, vamos fazer o seguinte, se você quiser, eu faço o que eu fiz quando eu aprendi informática. A gente vai lá, bate o cartão, e eu fico até umas 7, 7:30 da noite explicando aí tudo para você poder tocar o negócio. Bom, resumindo, fizemos isso. Aí no CAD lá, eu comecei a trabalhar com CAD, evidentemente lá, e o CAD, ele funcionava assim, você tinha lá uma série de programação que você fazia, daí você apertava um botão, era lindo de se ver. Ele ficava desenhando sozinho a placa. Então ele ficava lá como se fosse um robô. Toda essa besteira que o pessoal fala aí, que agora tudo é IA, ninguém sabe nada, é tudo software. O que acontece é que tem alguns que são inteligência artificial mesmo, outros são softwares dedicados para uma função. E nesse software aí, o fabricante garantia que ele conseguia desenhar a placa sozinho, depois que você programava, 80%. Nossa. Eu consegui 99,9% com a programação que eu fiz. Aí o fabricante no mundo queria saber o que foi que eu usei para poder chegar. E aí, por ter atingido esse índice de automação nesse processo aí de gerar placa, o fabricante queria saber como que eu fiz isso. Obviamente eu não falei. Sim. Aí depois de algum tempo eu saí dessa empresa e esse rapaz continuou lá. Bom, para minha grata surpresa, isso foi em final de 89 que eu saí de lá. Em 1992 eu fui numa feira. Daí eu tô nessa feira lá, assim, olhando as coisas e tal. Daí por acaso tinha um stand desse fabricante do CAD. Eu tava lá olhando assim, de repente alguém vem assim, me bate aqui nas costas e me dá um abraço. Meu Deus. Aí eu falei, mas não deu nem tempo de eu ver quem era. Aí, quando eu olho assim, um rapaz de terno, gravata e tal, era esse garoto. Aí o cara me abraça assim, daí fala, vem cá que eu quero te apresentar. Eu falei, mas cara, faz 3 anos que eu não te vejo, você tá maluco? Vai me levando assim e tal. Olha. Daí me levou lá dentro, lá daquele escritório, lá tudo arrumado, lá onde fica todo mundo engravatado e tudo mais. E começou a me apresentar, ó, esse é o cara. Esse é o cara, esse é o cara. Daí eu sabia o que era. Aí me apresentou pro presidente da empresa, apresentou pra diretora, apresentou pra um monte de gente lá e tal. Eu falei, tá, cara, mas e aí, o que aconteceu? Quem é você aqui agora? Não estou te conhecendo e tal. Ele falou, pô, Francisco, graças a você, quando você saiu da empresa, eles me contrataram. E daí, graças a você, hoje eu sou gerente comercial deles, já fiz cursos em vários lugares do mundo. Se não fosse por você, eu não teria conseguido isso. Isso não tem preço. A oportunidade que você deu para esse garoto e o quão grato ele é, né? Pelo que você fez. Tá, e se eu te falar que eu fiz isso para milhares de pessoas, que é a próxima parte? Meu Deus do céu, Jesus. Conta aí. Bom, aí depois de um tempo eu fui trabalhar no Senac. Senac. Eu entrei no Senac em 1991. Eu fui trabalhar numa unidade do Senac. Naquela época existia, não sei se hoje existe, faz tanto tempo que eu saí, não sei mais. Era uma unidade especializada. Então, o que era uma unidade especializada? Elas eram unidades que eram polos de tecnologia, onde se gerava conhecimento para transmitir para as outras. Então, todos os cursos que eram dados em unidades que eram chamadas de polivalentes. Então, o que é uma unidade polivalente? Por exemplo, a unidade de Santo André. Naquela época, ela era uma unidade polivalente. Não era ela geradora de conteúdo, era sempre uma especializada. Então, eu fui trabalhar numa especializada. E essa especializada aí, ela era na área administrativa, de fazer cursos para administração. Daí, por causa da minha experiência pregressa, eu entrei lá para inserir tecnologia nos cursos de administração. Então, minha missão era ser um pesquisador. Então, eu pesquisava tecnologias que estavam ainda para sair no mercado, olhava assim, pô, isso daí dá para um curso de contabilidade, isso daí dá para um curso de administração. Então daí eu conectava isso daí nesses cursos
e bolava novos cursos também para o Senac, e depois eram transmitidos aí para a rede. Eu fiquei nisso daí de 1991 até 94. Aí saí de lá, fui trabalhar numa empresa aí pouco conhecida, que é o Baú da Felicidade, do Grupo Silvio Santos, como analista de sistemas. Nessa empresa aí fiz também algumas coisas inéditas. Aí entrei no ramo aí de consultoria de tecnologia, fiquei trabalhando alguns anos nisso. E aí em 2002 aconteceu um outro marco na minha vida profissional. Estou contando somente da profissional e não da pessoal. Na profissional foi o seguinte, 2002, final de 2001, aliás. Eu estava no almoço lá com os amigos e falei assim, pô, eu gostaria de voltar a dar aula. Porque eu também dava aula no Senac, eu era pesquisador e os primeiros cursos que eu inventava eu que tinha que dar para saber se estava certo. Sim. Depois, na hora que dava certo, eu repassava, daí entrava na rede. Então aí eu peguei e falei assim, gostaria de voltar a dar aula nesse almoço aí, né? A pessoa falou, conheço uma pessoa que trabalha numa faculdade, aí você não quer que eu leve o teu currículo lá? Eu falei, leva. Mas assim, sem compromisso nenhum. Nem imaginava que fosse dar nada certo. Ela levou. Fui chamado por um coordenador alguns meses depois para uma entrevista. Fui entrevistado lá, tal, legal. Aí não deu muito certo. Passou mais ou menos um mês, fui chamado de novo por um outro coordenador, de um outro campus dessa instituição. Aí esse coordenador chegou para mim e falou, ô, professor, me chamou de professor, nem era professor, mas tudo bem, chamou de professor. Pô, serve aqui para essa disciplina aqui e tal. Eu falei, olha, só tem uma coisa, eu só dou aula do que eu domino. Se eu não domino, não me interessa. Então, essa disciplina aqui que está no teu currículo aqui e tal, essa aí me interessa. Ele falou, vamos marcar então uma aula teste? Eu falei, não, vamos agora dar aula teste. Olha só. Aí fui lá dar aula teste lá. Daí o cara falou, pô, tá contratado, pode começar amanhã? Eu falei, posso. Aí eu entrei assim para, tipo, tapar um buraco que tinha. Porque já tinha começado as aulas, já fazia 2 meses, e em 2 campos dessa universidade estava com problema. Um era o campus Campo Limpo e o outro o campus Osasco. Posso falar o nome da instituição? Uniban. Tá? Sim, sim. Então, eu entrei literalmente na Uniban sem conhecer ninguém, nem essa pessoa que levou meu currículo, eu sabia quem era. Tá? Bom, entrei lá e resolvi o problema deles lá, tanto que chegou no segundo semestre, lá um outro coordenador me chamou, que era do campus ABC, pô, fui embora, professor, não dá para você me ajudar, vem aqui. Entrei. E detalhe, isso é importante aí para as pessoas também, eu não tenho ainda mestrado e nem pós-graduação. Vocês falaram, pô, mas como é que você deu aula em universidade? Por uma coisa chamada notório saber. Meu Deus! Então isso existia no MEC mais do que hoje, por causa de alguns aí querer encher de mestres, doutores, etc. Só tem espaço para eles, mas antigamente existia essa possibilidade aí pelo notório saber. Então era assim que eu estava registrado lá no MEC, lá que eu era alguém de notório saber. Aí eu entrei lá, comecei a dar aula, tá? No primeiro ano, como eu falei, 3 campos diferentes, então ia num, ia no outro e tal. Aí chegou no final de 2002, os 3 coordenadores lá ficaram disputando se eu podia pegar mais aulas. Aí eu peguei e falei assim para eles lá, eu me dava bem com os 3, falei assim, olha, só que eu só queria concentrar em 2 campos só, que para mim é muito cansativo em 3. Eu falei, beleza. Aí eu concentrei no Campo Limpo e em Santo André. Aliás, São Bernardo, desculpa. São Bernardo. E aí fiquei dando aula lá, daí enchi de aula. 2003 lá eu tinha aula de segunda a sábado. E sábado aconteceu a minha grande mudança na minha vida. Por quê? Porque assim, quando eu entrei lá para dar aula, por eu não conhecer ninguém, chegava na hora do intervalo, não tinha muito o que fazer. Então eu pegava, abria meu computador lá e ficava escrevendo lá. Ninguém sabia o que eu estava fazendo. Um ou outro professor me perguntava, o que você está escrevendo? Eu falei, estou escrevendo um trabalho aqui que eu estou fazendo e tal. Mas não é. Era uma outra coisa. Então, aí o que acontece? Eu estava lá escrevendo e tal, etc. Aí em 2003, eu dava aula de sábado, e aí minha vida mudou por causa de um giz. Nossa, de um giz. Eu cheguei para dar aula um dia no sábado, chego lá, tudo animadão lá e tal. Cadê o giz? Não tinha.
E daí eu era o único que dava aula num campus que cabia 10 mil pessoas. Nossa. E não tinha ninguém, era um deserto, fantasmagórico era. Daí como eu não conhecia ninguém, eu falei, e agora que eu faço? Não sei, tem isso. Aí desci lá do 10º andar, fui lá na portaria lá, falei com o segurança, falei, cara, eu tô precisando de giz lá, quem pode me arrumar? Ai, lá vai você. Aí ele pegou e falou, olha, a dona fulana, não vou falar o nome dela para não comprometer. Sim. Dona fulana lá, que é secretária diretor. Eu falei, tá, mas onde que ela fica? Ela fica lá no 10º andar mesmo. Sim. Só que daí o senhor pega e na hora que sair do elevador, em vez de ir para a esquerda, vai para a direita, anda lá, não sei o que e tal, você vai estar na sala dela. Eu falei, tá bom, vou lá. Cheguei lá, abri a porta, falei, oi, você é fulano? Ah, sou. E você é o famoso professor Garcia? Olha só. Eu falei, que eu sou o Garcia, eu sei, né? Que eu sou famoso. Desconheço, né? Por que eu seria famoso? Você é muito famoso aqui. Ai, meu Deus. Bom, pois bem. Aí ela falou, ó, vou mandar alguém levar o giz lá, você quer saber porque você é famoso, vem aqui no final da aula. Ó, pois bem, fui lá. Cheguei lá. Ela chegou e falou assim, vou explicar porque você é famoso. Essa turma que você dá aula de sábado é a turma mais encrenqueira que tem aqui na universidade. Eu falei, por quê? Ela pegou e falou assim, porque eles são alunos um pouco mais velhos, e eram mesmo, que era um curso tecnológico. Então a faixa etária é 35 anos. Então eles reclamam de tudo, reclama do ar-condicionado, reclama da lousa, reclama da carteira, mas assim, uma coisa que é recorrente é reclamação de professor. Falei, então é de mim que eles reclamam, né? Ela falou, ó, vou te mostrar aqui. Daí ela abriu a gaveta assim, tirou um bolo de folha assim com a assinatura deles, falou, isso aqui é tudo abaixo assinado deles para tirar professor, que eles não aguentam dar aula. Eu falei, então eu devo ser recordista aí, né? Já que eu sou famoso. Eu falei, mas é o contrário. Olha. Eu falei, contrário? Como assim? A maior parte dos abaixo assinados é para tirar todos os professores e dar todas as disciplinas para você. Pra você, olha só. Aí eu peguei e falei, mas por quê? Ela pegou e falou assim, porque você é chato, você briga, você não dá nota, você exige e você ensina. Você se importa. Aí eu falei, tá, não é para isso que a gente tá aqui? Ela pegou e falou, mas não é assim com todo mundo. Inclusive a gente achava que era o contrário, que você facilitava. A gente chegou até a colocar aluno oculto lá e eles viram que é tudo isso que eles falam é você. Aí eu falei, beleza, né? Aí, o papel meu é esse, né? Eu tento dar aula do jeito que eu gostaria de ter, como eu tive com alguns professores aí, que eu não pude contar tudo aqui, senão a gente ficaria 3 dias aqui contando minha história, mas eu tive aulas com pessoas brilhantes no passado também. E aí o que aconteceu? Isso foi um marco importante. Por que foi um marco importante? Porque eu peguei amizade com essa pessoa. Como não tinha ninguém para falar de sábado, eu ia visitá-la sempre lá, na hora do intervalo, no final da aula e tal. Aí um dia ela vira para mim e fala assim, Francisco, curso de informática nas outras instituições é sempre cheio de aluno. E o nosso aqui está morrendo. Quase não tem mais aluno. Você sabe dizer por quê? Eu falei, que bom que você me perguntou. Eu sempre tive vontade que alguém perguntasse isso. Aí ela pegou e falou, tá, e aí? Eu falei, é simples, 3 P's. 3 P's. Ela falou assim, e o que são os 3 P's? Eu falei, conteúdo programático, professor e preço. Olha só. Nada está concatenado. Então o conteúdo programático desse curso é horrível. Professor, você já sabe, pelos abaixo assinados. A maioria não está nem aí procurando uma parede para encostar. E o preço está altíssimo pela entrega que está tendo. Olha só. Ela falou, você tem uma solução? Eu falei, tenho. Abri o notebook e mostrei o que eu fazia na hora do intervalo. Eu projetei um curso. Meu Deus, você projetou um curso. Meu Deus do céu, ela não deve ter acreditado. Você... Não. Meu Deus do céu, Francisco. Aí eu projetei o curso, mostrei pra ela, ficou abismada com o que eu mostrei. Gente do céu, sim. Aí ela pegou e falou, você precisa mostrar isso aqui pro diretor. Eu falei, o dia que você quiser. E eu fiz isso daqui sem compromisso. E você mostrou pros diretores? Aí, vou cortar a história aqui, como eu falei, senão vai demorar muito. Alguns meses depois, mostrei pra ele. Olha só. Aí mostrei pra ele e tal, daí ele falou, isso aqui é maravilhoso e tal, precisamos colocar isso aqui em prática, mas não agora, mais pra frente a gente vai conseguir e tal. Bom, legal.
Bom, aí teve a virada do ano para 2003 para 2004. Aí aconteceu um evento. Qual é o evento? Aqueles 3 coordenadores que eu me dava bem foram demitidos. E sobrou só um, que daí assumiu a função deles, que era um completo imbecil. Ai, ixi, Maria. Aí, por uma coisa que eu fiz correto, que não vou perder tempo aqui falando, ele me tirou dos cursos de informática. E eu só não fui demitido porque esse diretor me segurou. Meu Deus do céu, olha isso. Aí, para eu poder continuar na instituição, eu fui dar aula nos cursos de administração. Administração. E aí, o que aconteceu? Não era o que eu queria. Cheguei lá para a aula, falei, pô, uma aula, dá aula para curso de administração, não é o que eu gosto. Ah, mas não importa, fica dando aí que a gente quer segurar você aqui. Eu falei, tá bom. Passou um mês que eu estava dando aula lá, daí vem lá um segurança lá, porque foi um período lá que eu estava chegando muito em cima, não conseguia passar para falar com a Alda lá. O segurança veio e falou, professora, a dona Alda pediu para o senhor falar, falei o nome dela, que não podia, mas tudo bem. Pediu para o senhor ir lá falar com ela lá. Falei, tá bom, vou lá na hora do intervalo. Daí cheguei lá, ela falou assim, sabe o que aconteceu com aquele coordenador lá? Falei, não, foi demitido. Falei, tá, o que você quer que eu faça? Você quer que eu pule de alegria? O que você quer que eu faça? Falou, não, eu só quero que você assuma. Meu Deus do céu. Eu falei, o que você quer que eu assuma? A coordenação. Aí eu peguei e falei assim, você sabe que eu tenho uma função fora daqui, que me consome todo o tempo, etc, tal, ganho bem lá, não estou reclamando, tal. E para mim, a universidade não é um quebra-galho, é um projeto de longo prazo que eu tinha para daí fazer mestrado, doutorado, tal, etc. Ela já sabia tudo isso. Aí eu falei, não me interessa, eu quero que você assuma a coordenação. Meu Deus do céu. Eu falei, tá bom, eu vou poder mexer nos 3 P's? Não. Eu falei, então obrigado, até logo, tchau. E não aceitou? De jeito nenhum. Porque você não ia poder mexer naquilo que você sabia, que era por isso que não estava dando Bom, certo. então para encurtar a história, foram 3 convites, no quarto eu aceitei. Certo. Por que eu acertei no quarto? Porque ela pegou e falou, tudo que você quiser. Olha. Eu falei, mas como assim tudo que eu quiser? Por que mudou? Ela falou, porque agora não é eu e o diretor que quer, é o pró-reitor acadêmico que quer. Meu Deus, só o pró-reitor, meu Deus, Francisco. Eu falei, mas eu nem conheço o pró-reitor acadêmico. Ela falou, conhece sim, é o diretor daqui que ele foi promovido ao pró-reitor acadêmico. A primeira coisa que ele falou, chama o Garcia, manda ele assumir e traz o projeto aqui pra gente botar em prática. Meu Deus. Bom, bem encurtando a história, que daí também é longa aí e tal, o projeto foi colocado no ar em janeiro de 2005. Aí os cursos da Uniban, naquela época de informática, nós tínhamos lá alunos que iriam ser promovidos para as próximas séries, nós tínhamos 400 em 6 campi. Devido a essa mudança e outras coisas que aconteceram, não vou falar que foram exclusivas minhas, que seria uma mentira, mas 50% sou eu, 50% são outras coisas que aconteceram. Os cursos de informática começaram em 2005 com 3.200 alunos. Meu Deus, de 400 passou de 3.000. Meu Deus, isso é fantástico. Meu Deus. E aí, o que aconteceu? Eu estava lá na coordenação, lá tal. Aí um belo dia chega lá um comunicado. Olha, o reitor está extinguindo o cargo de coordenador de curso. Agora vai ser coordenador acadêmico. Aí o que era o tal do coordenador acadêmico? É um cara que ia cuidar de informática, de direito, de enfermagem. Um cara pluricultural, vamos falar assim, né? Eu falei, tô fora. Aí peguei, educadamente, falei, isso não me interessa, vou voltar da aula. Aí os caras, não, mas como? Você vai ter um downgrade de carreira? Eu falei, não me interessa, simples assim, gente. Entendam, não é o meu foco. Sim. Eu tenho uma função fora daqui, ganho bem, já falei que a faculdade é uma coisa que eu fiz, um projeto de longo prazo, por acaso aconteceu isso no meio do caminho, aceitei, não me dá mais certo, até logo, vou continuar dando aula e morreu a história. E foi o que eu fiz. Me enchi de aula, fiquei dando aula lá. Bom, um belo dia lá, a Uniban tinha crescido muito, tinha saltado de 24 mil alunos em 2004, isso já tirando os formandos, pulou para 45 mil. Nossa. Então ela, num total, que são os outros 50% lá, cresceu muito. Nossa. E aí, um belo dia lá, tem um comunicado lá, ó, o Uniban vai parar uma semana para organizar a ementa, organizar a turma, organizar tudo. E sábado tá todo mundo convocado, os professores, né, para uma reunião lá na sede, que fica lá na Vila Maria.
Tá bom. Olha só, ela vai. Aí vou eu lá na sede lá da Vila Maria. Lá. Sim. Legal, aí vou lá. Cheguei atrasado, porque naquela época eu chegava atrasado, era difícil a minha vida. Então, eu pegava atrasado nesse compromisso. Chegou atrasado lá, e tinha uma placa no auditório lá, falando assim, ó, cursos de exatas, tal, auditório tal. Só que eu não vi que estava escrito um negócio embaixo. Eu tive tempo, depois que eu fui lá e vi que estava escrito esse negócio embaixo. Aí fui lá para o auditório e tal, daí vi que todo mundo parou, assim, ficou me olhando, falei, ué, será que caiu um pombo aqui na minha cabeça e tal, né? Passou um pombo voando e tal. O que aconteceu? Aí sentei no canto lá discretamente, daí tava lá o pró-reitor acadêmico lá na frente do auditório, lá falando umas coisas e tal. Ele falou, agora eu vou deixar vocês aqui que eu preciso resolver um assunto. Aí vem andando assim, para aqui do meu lado, agacha e fala no meu ouvido. Garcia, não sei se tu tá sabendo aí, mas eu tô com um problema aqui. Falei, que problema? É que o diretor do curso pediu demissão ontem. Nossa! Ele tá. E aí, o senhor quer que eu faça? Será que você pode me ajudar aí coordenando os trabalhos aqui? Era o que estava escrito embaixo, coordenação do professor Garcia. Mais de 200 professores lá. Meu Deus Eu do falei, tá, céu. só precisar que eu tô aqui para ajudar. Aí falou, mas tem mais uma coisa que eu quero. Eu falei, o quê? Eu quero que você assuma a direção. Meu Deus, olha isso, gente! Aí eu peguei e falei, precisamos conversar. Aí, beleza. Vamos acertar, né? Fiz lá o negócio lá que tinha que fazer e tal. Mas resumindo, virei o diretor da Uniban. Meu Deus do céu! Primeiro ano, 3.200 alunos da minha direção. Segundo ano, fomos para 5.300 alunos. Meu Deus. E o último, 7.200 alunos. Daí eles saíram comigo lá da Uniban lá em 2007. Meu Deus, que história, Francisco. Meu Deus, que bom, são altos e baixos, mas são muito mais altos do que baixos, porque você soube aproveitar muitas oportunidades da vida. Então, por isso que eu me considero um profissional completo, porque eu comecei pedreiro, depois fui trabalhar em fábrica, entendo tudo que tem numa fábrica, fui trabalhar em projetos, entendo muito bem como é que são projetos, fui trabalhar em área comercial de empresa, entendo de educação muito, tá? Entendo também das enrolações que tem, ainda não as enrolações de todos os aspectos aí. Passei por comissão do MEC naquela época lá, foi meu primeiro imbróglio, né? Fui muito bem, inclusive tinha muita gente que estava com dúvidas lá. A comissão do MEC, na hora que analisou o curso, colocou assim, ó, o curso precisa de alguns ajustes, assim, assado, etc., mas entendemos que a coordenação está perfeita. Nossa. Entendemos também que o coordenador, embora não tenha mestrado e doutorado, tem notório saber na área, blá, 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 blá. E foi aprovado o curso lá para mais algum tempo. Então, aí, tem mais coisa aí que a gente poderia contar aqui também, que eu transformei outras vidas aí, alguns milhões aí com outro projeto que eu fiz. Mas eu acho que senão vai ficar muito extenso. Nossa, Francisco, a gente vai ter que marcar outro programa para você contar, porque esse outro projeto eu acho que interessa não só a mim, como a todo mundo, porque a tua história é uma história incrível. E eu queria pedir uma coisa, antes de encerrar esse programa, quando as histórias são muito incríveis, eu acho que é legal a gente ouvir de pessoas que batalharam tanto, como o Francisco. Que recado que você poderia dar para as pessoas que estão nos assistindo, sabe? Que orientação, de repente, que seria legal para despertar o que despertou em você, sabe? Olhar para a oportunidade. Pois bem, o que eu queria falar para você é uma coisa que você me perguntou off, fora daqui. Que você perguntou assim, o que motivou você a criar a TV, etc. Tal. Então, eu vou responder essa pergunta agora e vou responder essa outra que você fez numa coisa só. Uma das coisas que, devido ao meu passado, não poder ter ido em cinema e tal, foi eu gostar muito de filme. Então, eu depois que pude ter condições financeiras, eu comprei todos os DVDs que você possa imaginar dos filmes que eu não assisti. Então, eu cheguei a ter uma coleção de 600 DVDs. Meu Deus! Por quê? Porque daí eu olhava assim e falava, quando você passou no cinema, eu não consegui ir. Agora você está aí, para a hora que eu quiser, eu consigo ver você. Sim. Olha só. Aquele lugar que eu falei que ficava lá o cheirinho de espiga, eu não conseguia comer, quando eu passei a ganhar um salário coerente, todo sábado de manhã eu ia comer uma espiga lá. Olha só. Então, o que eu falo para todos aí,
que é também o que eu queria complementar, é assim. No mundo existem milhares, milhões aí de talentos que estão aí subaproveitados. Então os próprios pais às vezes não conseguem entender porque uma criança é nervosa, porque tem uma determinada atitude que de repente não gostaria de ter, de repente até não gosta de estudar. E o não gostar de estudar também não é um problema, que de repente a pessoa tem talentos aí variados, ela pode ser um excelente... De novo, não estou menosprezando ninguém, como eu vou falar agora, parece, o cara é assim porque não estuda, não é isso. Mas é que nós sabemos, tem uma porção de jogadores de futebol na nossa história que mal sabiam ler e escrever. E eram excelentes, gênios do esporte. Então, o que eu estou querendo dizer é assim, tem pessoas que talvez não vão dar muito bem aí no sentido de estudar, mas vão se dar muito bem em outras coisas mais práticas, artistas, pintores. Então, o que precisa é que as pessoas enxerguem essas pessoinhas que estão aí e tentar ver o que elas são bons e incentivá-las aí para esse caminho. Dar oportunidades para elas. Então, o que eu queria fazer a conexão com o filme é assim. Tem um filme que eu gosto muito que são os X-Men. Aí nos X-Men tem o professor Xavier. O que o professor Xavier faz? Ele é dono de uma academia onde ficam os X-Men. O que o professor Xavier faz? Ele identifica quem são X-Men em potencial, que são rejeitados pela sociedade e leva para lá para levá-los para o lado do bem. Sim. Então, esse é realmente um sonho que eu tenho, de pegar e criar uma fundação um dia, onde nós possamos olhar assim, crianças que estão aí perdidas no mundo aí, sem condições na própria onde elas vivem, e trazer para essa fundação e dar um caminho para elas. Então, deixar a pessoa ser um artista, ser um jogador de futebol, um jogador de vôlei, um jogador de basquete, um tenista, um jogador de xadrez, um físico nuclear, um excelente médico, etc. Porque está cheio dessas cabecinhas por aí. Nossa, basta que alguém dê oportunidade para elas. Então, eu dei oportunidade lá para o Rogério, que é o nome daquele rapaz lá. Hoje ele é diretor de uma grande empresa, se ele estiver vendo aí, não vou falar também para não deixá-lo constrangido, mas ele é diretor de uma multinacional. Nossa. E era um rapaz que, ele mesmo falou, mas durante muito tempo para mim, se não fosse pelo Francisco ter estendido a mão para mim, eu seria, sei lá, nada no mundo. Nossa, então, se cada um estendesse a mão para alguém que está próximo dele, o mundo mudaria. Muita gente fala assim, não, vou fazer o mundo, vou mudar, porque daí vamos a camada de ozônio, a floresta amazônica, isso está muito longe. Depende do teu lado, aí tem alguém que se você estender a mão, você vai ajudar a camada de ozônio e a floresta amazônica também no futuro. Então é isso que é meu recado. Olhem o entorno e façam alguma coisa no bem para o próximo, que é esse que é o propósito da TV Humana. Nossa, mas perfeito, gente, não poderíamos acabar da melhor forma. Que beleza, Francisco. Muito obrigada de coração por você ter conseguido um tempo para estar aqui com a gente, enriquecer esses nossos programas. Francisco vai voltar aqui para contar mais da história dele. Por que não, gente? Não acabou. Eu arrisco dizer que não está nem perto da metade. Tá mas mesmo. Com certeza você enriqueceu e contribuiu para a gente sempre aprender a como educar para transformar aqui na nossa TV Humana. Francisco, muito obrigada. Agradeço a vocês também e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.